Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário hoje. E hoje nós continuaremos falando da Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23. Tradução King James diz assim: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Versículo 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Amados, nós vemos então aqui o apóstolo Paulo continuando, expondo, enviscerando literalmente o que estava acontecendo em Roma, e que diante daquelas pessoas que estavam ali em Roma, apesar de ter o conhecimento, apesar de ter clareza, de ter inteligência ou não, o apóstolo Paulo considera que essas pessoas, elas não são literalmente indesculpáveis, ou seja, não podem dar desculpa mesmo diante da sua insanidade intelectual em relação a Deus. E ele diz então no versículo 21 que mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças. Mas antes, em seus próprios pensamentos, passaram a mentir para si mesmo, sendo literalmente imprudentes, ou seja, tinham conhecimento, mas preferiram agir de forma irresponsável em relação a Deus. E o coração deles, cheio de loucura, insensatez, na verdade, levou a cada um deles às trevas. Então Paulo deixa muito bem claro isso diante deste texto. O apóstolo Paulo enfatizou que até mesmo os gentios, que não tinham a lei de Moisés, tiveram a oportunidade de reunir informações verdadeiras sobre Deus e de conhecê-lo pessoalmente por meio da revelação geral. Porém, os seres humanos se recusam a reconhecer aquilo que, em alguma medida, todos sabem ser verdade. Eles estão cientes que Deus existe, mas se recusam a honrá-lo, a dar graças a Ele. E como consequência de rejeitarem a Deus, se tornam nulos, fúteis em seus próprios raciocínios, obscurecendo seu coração insensato. Isso é um grande perigo, porque quando o homem tenta, na sua mente, achar que ele é soberano e que ele tem o controle de todas as coisas, é um grande perigo, porque, na verdade, sabemos que a nossa vida está literalmente nas mãos de Deus, está literalmente no controle dele. Mas o homem, em sua loucura, na sua insanidade, no seu pecado, se obscureceu o seu entendimento em razão da sua loucura em pecar contra Deus e não reconhecer a Deus, para viver uma vida de trevas, uma vida de escuridão, literalmente. E aí nós podemos ver no versículo 22 e 23, quando ele fala inculcando-se por sábios, ou proclamando a si mesmo como sábios, tornaram loucos
mudar a glória do Deus corruptível. A nossa tradução que nós estamos usando aqui é proclamando a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. A arrogância intelectual diante de Deus mostra um senso invertido de valores, e é o que nós estamos vivendo na nossa sociedade atual. Assim, a adoração a Deus é trocada pela devoção a ídolos feito por homens. O instinto indelével de adoração é desviado para longe do Criador, dirigido à criatura. Veja que essa loucura, insensatez, que os homens literalmente tentam cobrir a glória de Deus, então procuraram trocar a glória de Deus para adorar a criação. Começaram a confeccionar então imagens com formato de semelhança de pessoas que são mortais, ou seja, pessoas que estão no mesmo nível de condenação eterna em razão do pecado, porque a Bíblia já disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver em Romanos capítulo 3. E literalmente então o homem, para ignorar a Deus, começou a criar falsos deuses. E aí ele cita até algumas características aí. No versículo 23 ele falou assim: trocar a glória de Deus imortal, porque Deus é eterno, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano, ou seja, adorar outros seres humanos como Deus, e bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis, ou seja, também a questão de adorar as criaturas. Existe a doutrina do panteísmo, que adora aí então no sentido que Deus está no meio da natureza, etc, etc. Diante disso, nós podemos ver que o homem procurou criar os seus próprios deuses para tentar ignorar a verdade, a ter o conhecimento. Mas Paulo traz para nós aqui nesse texto dizendo que o homem, querendo ou não, aceitando ou não, ele tem o conhecimento que Deus existe. Não só existe, mas que Deus é soberano. E na sua consciência, Deus vai trabalhar na vida do homem, mostrando para ele, seja ele para a salvação ou para a condenação eterna. Ele tem essa clareza, ele tem esse esclarecimento. Porém, o homem, mesmo com todo o seu pecado, de forma alguma, ele pode ignorar que há um Deus nos céus e que tem o controle de todas as coisas. Agora, uma coisa que está relacionada a este culto pagão, a essa falsa adoração à criatura, ela está relacionada também ao pecado, porque a idolatria, ela não corrige o homem. A idolatria, ela não santifica o homem, ela não justifica o homem para Deus. Pelo contrário, nela vem inerente inúmeros pecados, onde os homens adoram a criação para evitar de adorar o Criador, para que sua consciência, em sua loucura e no seu próprio autoconhecimento venha ignorar os padrões que Deus estabeleceu em sua lei, em sua palavra. Porque mesmo que as pessoas não tenham conhecimento da palavra, nós vemos uma lei natural em toda a criação. Você vê, olhando para a natureza, aquilo que podemos dizer que existe uma ordem, existe um padrão em todo o ser que foi criado. E por isso, diante de tudo isso, nós vemos a lei de Deus, que é a sua vontade. E a sua vontade é que o homem pudesse literalmente reconhecer ele como Deus. E, na verdade, em razão do pecado, o homem escureceu a sua mente, deturpando, ignorando a palavra de Deus e procurando então criar novos padrões de vida, que na verdade são afrontas contra a vontade de Deus. E diante disso, então, precisamos, irmãos, ter a consciência que mesmo essas pessoas que possam literalmente na sua insanidade continuar pecando, ignorando Deus, Deus não deixará
isento da sua ira. Deus derramará a sua ira sobre tais pessoas que, na verdade, preferiram cultuar a criação, preferiram adorar a criação, preferiram a idolatria para então viver sua vida de pecado. Porque, como diz João no capítulo 1, que as pessoas preferiram evitar se encontrar com Deus dentro da sua palavra, porque ela expõe as vísceras do pecado. Então o homem procura fugir da presença de Deus. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, e toda tarde tinham um encontro com Deus e conversavam com Deus, mas naquele dia que pecaram, se esconderam da presença de Deus, se colocando sobre a sua nudez algo da criação para cobrir a sua nudez, folhas, mas na verdade nós vemos que o homem não conseguirá cobrir a sua nudez, mas antes Deus preparou sim a roupa adequada, o cordeiro que cobre o nosso pecado, que expia o nosso pecado, trazendo a justiça e o arrependimento em nossos corações. Por isso, amados, só podemos adorar ao único e suficiente Deus, que é Cristo Jesus. Não podemos se colocar debaixo de outra criatura como algo que pudesse, na verdade, salvar a cada um de nós. O único Deus, estabelecido como Deus Emanuel, Deus encarnado, Deus em carne, que habitou aqui entre a terra e trouxe a boa notícia, foi Cristo Jesus. É aquela que o apóstolo Paulo recita e argumenta que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Então, a humanidade, querendo ou não, diante da sua loucura, diante do seu pecado, diante da sua idolatria, Deus não considera inocente tais que praticam tais pecados. Pelo contrário, Deus trará a eles o juízo de Deus sobre a sua vida, para que possam literalmente, nem que seja para a condenação eterna, reconhecer que há um só Deus sobre a face da terra. Por isso este versículo, esse tratado teológico, a qual o apóstolo Paulo, que envincera o pecado diante dos homens, mostrando que em Roma, esses tais homens, mesmo diante de todo o seu próprio conhecimento secular, era literalmente incapaz de reconhecer que havia um Deus e que diante disso Deus iria literalmente penalizar o homem sobre o pecado. E por isso Deus condena o culto a outros deuses, o culto à criatura, ou aos animais ou à natureza, porque a única adoração deve ser colocada somente ao Deus imortal. Ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado, é nele que devemos render graça, é nele que devemos entender em nossos pensamentos e ter a clareza que ele é o único Deus, para que possa então entendermos que através dele conhecemos o seu amor, o seu perdão, a sua justiça, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso precisamos, irmãos e amados em Cristo Jesus, ter esta clareza. Ainda que o mundo ande ao contrário à palavra de Deus, precisamos estar focados na vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para compreender esta palavra, porque ela é verdadeira. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Podemos ver que o apóstolo Paulo deixa claro que os homens, em sua loucura, em seu pecado, tentaram literalmente, ou tentam literalmente, viver uma vida onde um Deus não fosse possível existir. Mas tudo que podemos entender é que, mesmo diante de nós tentarmos ignorar, a humanidade tentar ignorar, podemos ver que em toda a sua criação há um Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, porque nós conhecemos a tua palavra.
A tua palavra se manifestou, o teu Espírito Santo testificou a respeito de Cristo. E nenhum outro poderá tomar o teu lugar sobre nossa vida, porque Cristo Jesus, Ele que é o autor e consumidor da nossa fé, trouxe para nós a esperança sobre o pecado. E por isso, Senhor, nós só rendemos graça, nós somente glorificamos o teu santo nome, porque literalmente conhecemos a tua palavra. Pois, Senhor, que as pessoas que literalmente ouçam ouvir esta palavra possam entender com clareza, entender a tua palavra e não lutar contra a tua palavra, mas se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, que possa compreender que só há um único Deus entre Deus e os homens, o Cristo Jesus, que na verdade reconciliou a cada um de nós com Ele através de Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu venhas se revelar àqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos por Ti, que nesta manhã sejam justificados, que sejam, na verdade, possam ser santificados pela Tua palavra e que possam ter clareza em adorar o único e suficiente Deus, que é o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados, e que possamos ter somente fé, somente no Criador e não na criação. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos a entenderem a Tua palavra, pois apesar dela aparentemente ser complexa, é a simplicidade do Evangelho, que é o poder de Deus através de Cristo Jesus, que traz a salvação para que nós possamos estar isentos da ira de Deus que vai se manifestar na terra. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa cada um dos Teus servos. Guarde, Senhor, a cada um de nós, que possamos realmente viver a Tua palavra. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz. Amém. Paz.